Irmãos, nós tivemos uma queda de sinal aí, né? Estamos retomando a nossa conexão. Então, chega mais aí para a gente continuar aqui a nossa exposição e concluir aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Então, o apóstolo Paulo, ele está dizendo então que tudo aquilo que ele viveu até aqui sem Cristo, tudo aquilo que ele conquistou nessa vida sem Cristo, não tem mais nenhum valor. O que importa para o apóstolo Paulo é viver a vida de Cristo. Quando ele escreve aos Gálatas, no capítulo 2, verso 20, ele diz isso: já estou crucificado com Cristo. Agora não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. Então a pergunta que a gente deve fazer a nós mesmos é: o que é realmente importante para a minha vida? Né? O que ocupa o foco da minha jornada, da minha caminhada? Em que eu invisto a minha vida? Cristo é e deve ser sempre o nosso bem maior, o nosso maior valor. Caminhando para as considerações finais, para você ficar firme, você precisa correr com o alvo e com a motivação correta. Então pega aí a sua Bíblia, nós vamos ler juntos o último trecho que nós preparamos aqui para essa noite, a partir do versículo 11 até o versículo 16. Para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Bendita seja a palavra de Deus. Então aqui agora o apóstolo Paulo está lançando mão aqui da figura de um atleta olímpico para fazer o fechamento aqui. Então ele faz uma exortação, primeiro a alegria, alegrem-se no Senhor. Ele faz um alerta e ele usa o seu testemunho pessoal para validar isso. E no final ele faz uma ilustração para que isso fique facilmente compreendido. E aqui ele lança a mão de uma figura que é muito comum para a Grécia Antiga, que é o atleta olímpico. Né? Nós estamos vindo de uma série sobre isso, né? Os áudios que nós refletimos pela manhã. Fizemos uma série com 20 áudios só sobre isso, então você está bem familiarizado com essa figura. Então o apóstolo Paulo está usando aqui a figura desse atleta olímpico. Né? A palavra alvo aqui nesse contexto, que ele usa pelo menos duas vezes aqui nesse trecho que nós lemos, refere-se à fita que fica diante da meta, lá no final de uma pista na qual o atleta dirige o seu olhar. Então o atleta que está correndo em direção ao seu alvo, ele olha para essa fita que está ali na meta, que é na verdade a linha de chegada. Né? E não é a primeira vez que o apóstolo Paulo lança mão dessa figura. Quando ele escreve a Timóteo, ele fala do atleta, e quando ele escreve aos Coríntios também, ele fala sobre isso. Ele fala que todos nós estamos correndo num estádio, que nós precisamos correr como quem vence. 1 Coríntios capítulo 9, a partir do verso 24, ele fala isso. Então isso é muito sério, a gente não está brincando nessa corrida, né? A gente está correndo como quem vence, a gente está correndo como vencedores. E isso exige algo de nós, que é muito importante. Né? Por exemplo, esforço e disciplina. Quando a gente vai conhecer a vida dos atletas de ponta, né, de atletas de alto rendimento, eles se submetem a treinamentos diários, a treinamentos extenuantes, para conquistar uma coroa de louros. Uma coroa que
daqui a pouco vai se perder, uma coroa que perece. Então, eu quero que você pense aí comigo. Se eles se esforçam dessa forma para uma glória que é passageira, quanto mais nós que estamos numa corrida que vale a pena, por uma coroa que diz o texto que Paulo escreve aos Coríntios, é uma coroa que é incorruptível, é uma coroa que não se perde. Então nós precisamos nos esforçar ainda mais, nos empenhar ainda mais. Existem exercícios espirituais nos quais nós precisamos nos submeter com disciplina. O treinamento do cristão é a nossa íntima relação com Deus. Você precisa se relacionar com Deus. Você faz isso por meio da leitura da palavra de Deus, uma leitura devocional, mas também uma leitura onde você se aprofunda, onde você mergulha na palavra de Deus, né? Eu gosto de um autor que compara a Bíblia a um oceano, né? E às vezes nós estamos ali na superfície. Nós precisamos mergulhar fundo na palavra de Deus. A gente faz isso por meio de uma vida de oração, uma vida consagrada ao Senhor, uma vida de piedade. Nós fazemos isso por meio de santificação da nossa vida. Então, nós precisamos nos submeter a isso com bastante empenho, com bastante disciplina. E, para a gente finalizar aqui o nosso raciocínio, para nós orarmos por isso, é importante a gente pensar também na nossa motivação, né? Nós vivemos num país que está intimamente envolvido, né, com práticas esportivas. Pelo menos de 2 em 2 anos nós vivemos grandes ciclos esportivos que envolvem o Brasil, né? As Olimpíadas e a Copa do Mundo estão intercaladas aí. Então, de 2 em 2 anos a gente vive esse movimento esportivo. E os atletas, eles se preparam nesses ciclos, como já dissemos aqui, com muito empenho, com muita dedicação, para chegarem nessas competições, então, e conquistarem o seu prêmio, conquistarem o seu troféu, né? A gente pensa na Copa do Mundo, por exemplo, os atletas, os jogadores, eles levam isso muito a sério, né? Isso envolve muita coisa. Não é igual a nossa bola no final de semana. Agora, quando o apóstolo Paulo traz essa figura aqui para dentro do seu ensino e compara a nossa vida a essa competição, a essa corrida, ele inverte o valor aqui. Eu acho isso muito interessante. Quando ele compara a nossa nova realidade em Cristo, quando compara a coroa, o prêmio que está reservado a nós, e que ele diz que ele está correndo para alcançar esse prêmio. Então aqueles atletas de alto rendimento, na verdade agora eles é que estão batendo a bola no final de semana. Porque o nosso prêmio é muito mais importante, é muito mais valoroso. Então, a despeito de todo o preparo, de todo o suor, de todo o dinheiro que envolve uma disputa esportiva de alto rendimento, eles estão como se estivessem disputando a pelada do final de semana. Pelada do final de semana. Nós estamos em busca de uma coroa, de um prêmio que é muito mais importante. Então, para que você fique firme, você precisa ter os seus olhos nesse alvo. Tem uma música de uma banda muito conhecida chamada Resgate. Num determinado trecho ela diz: atravessar o deserto e ainda assim crer na promessa. Então, mesmo passando por momentos difíceis, onde a nossa fé é provada, a gente precisa manter os nossos olhos nesse alvo e ter a motivação de correr para alcançar essa coroa. Então, se você está pensando em desistir, vamos usar um meme que está muito comum aí nesse período de quarentena. Está querendo desistir, meu filho? Não desiste não. Fica firme, fica firme. Mantenha os seus olhos aí nesse alvo, corra para Jesus, porque Ele vai honrar a sua vida. Eu quero orar por você, para a gente finalizar esse nosso momento de culto. Se você puder fechar os seus olhos, junto aí com a sua família, você puder dar as mãos aí para a sua família, nós vamos juntos orar, pedindo ao Senhor que renove então a nossa fé, pedindo ao Senhor que renove o nosso ânimo,
pedindo para que nós também possamos ter essa visão, a mesma visão do apóstolo Paulo, estar alertas, alegres no Senhor, né? E ficar alertas quanto a essas situações que tentam tirar o nosso foco da nossa verdadeira vida, que é em Cristo Jesus. Focar naquilo que realmente importa e manter a nossa motivação, nosso alvo corretos aqui. Nós não corremos senão por qualquer outra coisa, nós corremos para encontrar Cristo. É isso que nós queremos da nossa vida. Então, seja forte, fique firme, continue a sua jornada. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos pela oportunidade que nós temos de celebrar o Senhor, de ter acesso à Tua presença. Como é maravilhoso, Senhor, poder falar contigo, como é maravilhoso louvar ao Senhor, como é maravilhoso ouvir o Senhor falar conosco. É tremendo isso. Pai, nessa hora agora nós consagramos as nossas vidas, recebendo aqui, por meio dessa palavra do apóstolo Paulo, aquela igreja de Filipos, recebendo todo o encorajamento para que a nossa fé seja renovada, para que o nosso ânimo também seja renovado e para que nós estejamos firmes na nossa jornada em direção ao prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então vá de encontro ao coração dos meus irmãos nessa hora. Fortaleça os meus irmãos nessa hora. Renova o ânimo dos meus irmãos nessa hora, Pai, em nome de Jesus. E que nós sejamos encontrados com uma disposição perseverante no Senhor e com alegria, porque a nossa alegria é o Senhor. Nós não precisamos de nenhuma outra motivação circunstancial para que o nosso coração esteja alegre, esteja feliz, porque a nossa alegria vem de Ti. Abençoa, Senhor, a nossa semana. Nós consagramos as nossas vidas diante do Teu altar. Pedimos que o Senhor vá à nossa frente, que o Senhor vá nos abençoando, que o Senhor vá abrindo as portas que nós precisamos que sejam abertas, em nome de Jesus. Que a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra e sobre cada um de nós. Em nome de Jesus, a igreja diz amém. Deus abençoe sua semana, em nome de Jesus.